Meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos novamente, né? Hoje vamos começar a trabalhar aqui e nossa aula de hoje vai ser justamente nossa aula 6, ICMS, né? Essa aula nós vamos dividir essa matéria em algumas aulas, porque o ICMS ele é um pouco mais extenso que os outros tributos em espécies e demanda uma atenção mais específica acerca disso, né? Então, hoje a gente começa aqui o ICMS, que nada mais é do que um imposto sobre circulação de mercadorias, serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou de comunicação. Este é o último imposto estadual que nós vamos aprender, né? Porque já aprendemos o IPVA e já aprendemos o ITCMD, e hoje a gente entra e aprende aqui justamente o ICMS. Quais são os fatos geradores? O próprio nome já fala, né? Circulação de mercadoria, serviço de transporte entre municípios ou entre estados e serviço de comunicação, né? Então, esse imposto, por ele ser mais extenso no estudo, não quer dizer que ele seja o mais difícil, mas a gente escuta muito falar a respeito do ICMS justamente pela guerra tributária que existe entre os estados no que concerne ao ICMS, tá? O ICMS é um imposto que tem maior matriz de regra constitucional, ou seja, é um imposto que dentro da nossa Constituição da República nós temos o maior número de regras constitucionais a serem respeitadas. Então peguem aí, por favor, a Constituição, o artigo 155 vem e fala: compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, inciso 2, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que essas operações e prestações se iniciem no exterior. Tá? A lei complementar, turma, que rege o ICMS é a Lei Complementar 87 de 1996. Tá? Essa lei complementar, ela é bem curtinha também, ela tem, se não me falha a memória, 30 e poucos artigos, e traz as regras gerais, e sobre essas regras gerais, cada estado tem a sua legislação própria. Ô professor, mas eu ouvi dizer que a legislação estadual do ICMS é muito complexa. Na verdade, é porque você tem que analisar tanto a do estado, e se você tem relação comercial com outros estados, também essas demais relações, tá? Então, por isso, dessa complexidade do ICMS, mas a gente vai basear na nossa aula sempre nas regras constitucionais e na lei complementar. Ah, professor, eu vou fazer um concurso para o fisco do Estado. Aí eu preciso aprofundar na legislação do Estado. Caso contrário, OAB, questões normais tributárias, a simples questão da regra constitucional e a lei complementar 87 é mais do que o suficiente para a gente responder qualquer questão atinente aí ao ICMS, tá ok? As três hipóteses distintas do ICMS do fato gerador são circulação de mercadorias, prestações de serviço entre estados ou entre municípios e serviço de comunicação, tá ok? A primeira questão é que a mera circulação de mercadoria não é incidência do imposto. A circulação de mercadoria para incidir o imposto, turma, ela tem que necessariamente gerar aí uma transferência da titularidade, tá? Então, exemplo, eu vou comprar uma televisão no shopping lá nas Casas Bahia, tá? Eu chego lá, compro essa televisão, mas eles não têm ela de pronta entrega. Aí eles pedem para o estoque ali de Contagem entregar no shopping aqui de Belo Horizonte essa televisão. Então sai do estoque da Casas Bahia Contagem, chega em Belo Horizonte. Eu tive que emitir uma nota fiscal de trânsito e de saída de mercadoria do estoque Contagem e entrada loja Belo Horizonte. Gerou ICMS? Não. Por que não gerou? Porque isso não houve transferência de titularidade. Não houve a transferência das Casas Bahia para outra empresa.
tá? Então, a simples circulação de mercadoria do mesmo contribuinte não é fato gerador do ICMS. Isso está lá na súmula 166 do STJ, que vem e fala, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Tá ok? Então, cuidado quanto a isso. Mas, vamos supor que eu comprei aqui numa loja em Minas e essa loja pediu a mercadoria em São Paulo. Eu tenho a transferência entre estados e aí eu vou ter que analisar o ICMS de um estado para o outro. Aí sim eu vou ter alguma coisa a recolher aí, tá? Mas isso mais para frente a gente trabalha. Mas se é o simples deslocamento de uma empresa para outra, não é fato gerador do ICMS, súmula 166 do STJ. Outro cuidado. Vira e mexe, a gente às vezes compra um presente no shopping, numa loja X, e aí a loja fala assim, olha, apesar dessa loja ter todo o shopping, essa loja, esse presente só pode ser trocado nesta loja. Por que que muitas vezes isso acontece? Porque às vezes aquela loja ali é uma franquia, e aí cada loja tem seu CNPJ próprio, então ela não pode, uma loja terceira, dar entrada numa mercadoria para trocar. Ok? Então, por isso que muitas vezes isso acontece. E quando eu compro numa loja, eu posso trocar em qualquer outra loja? É porque você tem aí um CNPJ e são as filiais dessa loja. Aí não tem problema. Por isso que isso acontece também no nosso fato, aí, essa situação do ICMS em questão de mercadoria. Tá ok? Serviços de transporte, lembrando, né, quando a gente estudou imposto sobre serviço, nós falamos que os transportes municipais são ISS. Entre municípios, intermunicipal e entre estados, interestadual, vai haver incidência do ICMS, tá ok? Serviços de comunicação, tá? Os serviços de comunicação são fatos geradores de ICMS. Tá? Então, eu coloco aí que telefonia, TV a cabo são prestadores de serviço de comunicação e sua operação tem fato ensejador aí do ICMS, tá ok? Por quê? Porque eu sei quem é o destinatário do serviço, né? E aí a gente tem essa situação que você tem o destinatário do serviço de comunicação e quando você tem o destinatário, você tem a incidência do ICMS, ok? A TV aberta não gera ICMS porque ela está prevista a sua não incidência, tá? Lá no parágrafo 2º, inciso 10, a linha D do artigo 155 da Constituição, que ainda a gente vai estudar todo este artigo constitucional, tá ok? A imunidade de jornal, inclusive, alcança as receitas de ICMS aí, também já está consolidada essa situação. Então, a gente começa agora falando dos princípios aí previstos dentro da regra constitucional do ICMS. Porque a gente vai lá no artigo 155 da Constituição, turma, e pegamos o artigo 155 da Constituição, por favor, e ele fala lá justamente essa situação do ICMS. Deixa eu abrir o meu aqui. Lá no artigo 155, nós temos justamente o inciso 2, que fala do ICMS, e vamos estudar todo esse parágrafo 2º. O parágrafo 2º começa a falar assim, o imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte, ou seja, o ICMS. Inciso 1, primeira coisa, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal, né? Isso é muito interessante e agora eu vou tomar a liberdade de mostrar para vocês aqui e de compartilhar com vocês uma tela aqui, a qual eu coloco esse exemplo. Então, nessa tela aqui, neste exemplo, a gente tem justamente essa situação aqui. Olha só,
A primeira etapa, eu produzo o milho é vendido para a empresa B, que produz o óleo vende para a empresa C, que produz o lubrificante, a empresa C produz, pega o lubrificante e comercializa, depois ela vende para a empresa E, que é um supermercado, e o supermercado vende o lubrificante aí para o fulano X, que é o consumidor final, né? Então, aqui, eu coloquei aqui cada exemplo de cada empresa dessa. Então, se eu tenho aqui na primeira operação 10, vamos pensar que o ICMS aqui na primeira etapa foi de 2. E aí, na segunda operação, né, que eu tenho um valor de 20, eu tenho um ICMS aqui devido de 6. Eu vou recolher 6 mais 2? Não. Eu recolho 6 menos os 2 que foi da primeira etapa. Então, o princípio da não cumulatividade é justamente isso, gente. Eu aproveitar sempre o que foi pago na cadeia anterior. Uma vez que eu aproveito o que foi pago na cadeia anterior, o meu ICMS se dá 10 e na cadeia anterior eu paguei e deu 2, eu vou pagar 10 menos 2, que eu vou recolher 8. Essa é a lógica do princípio da não cumulatividade prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição. Ok? O inciso 2 já vem com algumas pegadinhas. Já fala a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário, a linha A, não implicará crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a gente volta aqui no meu exemplo, e neste exemplo aqui que eu estou falando com vocês, eu tenho simplesmente uma situação a qual, tá? Esse ICMS aqui gerou um ICMS de 2, se eu isento isso aqui, na próxima cadeia, que ela é 6, eu não vou conseguir compensar 6 menos 2, porque isso aqui foi zerado, tá ok? Então, é isso que a linha A fala, que se eu tiver isenção no início da cadeia, eu não tenho o que aproveitar depois. O que isso nos leva a entender? Que a isenção só é vantajosa se ela está sempre antes do consumidor final. Se ela está no final da cadeia tributária, o consumidor final vai pagar mais barato por este produto. Ok? E depois, turma, a linha B vem e fala que vai acarretar a anulação do crédito relativo às operações anteriores. O que é esse acarretamento de nulidade aqui dos créditos das cadeias anteriores? É justamente, vamos supor, nessa cadeia 3, na C, gerou 10. Tá? Vamos pensar que esse ICMS de 10 aqui deixa de existir. Se ele deixa de existir, quando essa cadeia D tem que pagar o ICMS de 20, ela vai ter o que aproveitar? Não, porque o de 10 foi zerado. E aquele de 6 e esse de 2 da cadeia anterior? Eu não vou saber, porque essa cadeia aqui só vai ter a nota fiscal da cadeia anterior, e a cadeia anterior foi zerada. O que isso representa, turma? Isso representa que, se eu tenho um benefício tributário concedido no meio da cadeia, que é a isenção e não incidência, esse benefício tributário de ICMS ele vai fazer com que o produto fique mais caro. Qualquer dúvida, vocês anotem que a gente discute aqui na aula nossa em conjunto, tá ok, turma? Mas isso é importante vocês terem essa ciência. Até aí, ok? Então, beleza. Vou deixar de compartilhar aqui e continuar explicando para os senhores, tá ok? Então, nós temos esses dois tipos de tributação aí, incidentes, tanto o princípio da não cumulatividade, que eu expliquei, e a forma de se aplicar esse inciso aí. E, por último, é justamente o princípio da seletividade, que fala o ICMS poderá, inciso 3, ser seletivo em função da essencialidade da mercadoria e dos serviços. Pelo amor de Deus, grife essa palavra do inciso 3, poderá. Poderá é diferente de deverá.
Poderá é uma faculdade, você pode, tá? Dever é uma obrigação. Por que eu estou falando para grifar? Porque quando a gente aprender imposto sobre produto industrializado, vocês vão aprender que ele tem que ser seletivo. Ele não pode ser seletivo. Então, é diferente. Na hora da prova, a gente troca. Fala que o ICMS é seletivo e que o IPI pode ser seletivo. Está errado. Tá? Professor, eu vou decorar? Não. O que você vai lembrar? Conta de luz. A conta de luz, a gente paga um ICMS de 30%. Isso tem princípio de seletividade? Não. Então, é uma faculdade. ICMS, você tem uma opção, uma faculdade de exercer o princípio da seletividade. Tá? Já o IPI, você é obrigado a utilizar o princípio da seletividade. Tá ok? Então, por hoje é só. Deixo a aula aqui à disposição de vocês e aguardo vocês na nossa aula presencial para tirar uma série de dúvidas que provavelmente vocês vão ter aí acerca desse ICMS. Ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.